Eu me inspirei em fazer esse vídeo quando eu vi sobre a notícia do Bolsonaro que ele colocou solda no tornozelo. Tipo assim, quem é que pega um ferro de soldar e coloca na tornozeleira? O risco de se queimar é muito alto. Não faz nenhum sentido, todo mundo pensou a mesma coisa. Por que ele não usou uma tesoura então se ele queria se livrar daquilo? É uma sucessão de bosta que o Bolsonaro faz que não dá pra entender. E a mesma coisa com as declarações do Lula. Cara, você vê as declarações do Lula, assim, a gente pensa, caramba, o único presidente que não fazia isso era o Temer. Porque se a gente puxar a nossa memória recente, vai ter Lula, Dilma, Bolsonaro e Temer. E a Dilma, o Bolsonaro e o Temer dão umas declarações. Não, a Dilma, o Bolsonaro e o Lula, eles dão umas declarações muito, tipo assim, loucas. O único que não fazia isso era o Temer mesmo. Ele só gostava de mostrar que ele tinha o português de Portugal e acabou, né? O português mais culto do mundo. E aí? Bom, isso só prova um ponto, que a democracia é o governo dos burros. Cara, quando você coloca pra maioria votar, a maioria é quem? A maioria são de pessoas excepcionais? Não. A maioria são de pessoas pra baixo de medíocres, né? A maioria é o quê? Medíocre pra baixo. É isso. Então, assim, democracia é o poder dos burros, é o poder dos incultos, é o poder dos ignorantes. Vamos lá, a maioria das pessoas elas não participaram da vida pública o suficiente para ter uma opinião sobre alguma coisa. A maioria das pessoas, elas não são inteligentes e cultas suficientes para conseguir sequer confabular uma opinião. Pode até ter uma opinião correta, mas por vias práticas, para poder desempenhar corretamente uma função pública, essa pessoa que é mais ignorante, que não tem os meios intelectuais necessários, ela vai fazer cagada. É simples assim. Gente burra só produz burrice. Gente inteligente, olha, por sorte produz uma coisa excepcional. E é assim uma vez ou outra também. Se você perguntar para a esquerda, eles vão dizer o Lula é muito inteligente, você não vê aonde ele chegou. O cara é muito inteligente, olha as declarações que ele dá. Cara, tipo assim, o cara se queima sozinho, você dá o microfone na mão dele, ele fala igual um idiota, que parece até que a boca dele tá cheia de farofa. Sabe, não tem uma fono ali pro cara. O Bolsonaro é a mesma coisa. Cara, ele faz idiotice. O pessoal da direita gosta de falar, o Bolsonaro aqui tá fazendo um xadrez. Cara, que é isso? Ele tá aqui, ele é um estrategista. Por que ele é estrategista? Porque ele é do exército? É essa a lógica? Que guerra que ele fez estratégia? Que eu não tô sabendo. Então, assim, é uma sucessão de burrice. Não dá pra entender. E note, por que o Bolsonaro e o Lula estão no poder? Porque eles têm carisma que eleva as massas. É só isso. Eles têm uma identificação popular, as pessoas votam neles, mas você pensa, cara, para um cara tá numa posição de governante do país, essa pessoa tem que ter uma inteligência. E também tem que ter uma inteligência por trás dessa pessoa, né? Tem toda uma equipe jurídica, uma equipe que assessora essa pessoa, tem toda uma equipe que é de marketing, uma equipe que é para fazer os discursos, mas você vê as declarações que Esse momento não os tem nossos preço. governantes nos dão, que os Servir a políticos pátria fazem, como chefe você do fala, executivo. não faz sentido. Não faz sentido, quer dizer, tipo assim, Isso não tinha uma só está sendo pessoa possível que porque Deus preservou a manjava minha um vida. pouquinho de economia, não precisava nem ser formado. E vocês Uma pessoa que manjava um pouquinho de acreditaram economia, em mim. simplesmente para falar, você Juntos tá falando merda aí. temos como Então o que nós fazer o Brasil vemos é que ocupar o lugar de essas destaque que ele pessoas que merece no estão mundo nos governando e são trazer pessoas paz que e simplesmente prosperidade têm para o nosso aquele povo. carisma. É só isso, tipo, É com sei lá, eles humildade podiam e ser honra que me apresentadores dirijo de a todos palco. vocês, Tanto como é que o presidente Bolsonaro do ficou Brasil. famoso por causa da Super Pop, né? E me coloco Mas o diante que de toda a acontece nação, é que nesse as dia, pessoas como um inteligentes, dia que o povo e isso é o começou mais a se libertar triste, do as socialismo. pessoas inteligentes elas fogem da política. Por quê? Se libertar Porque imagina que da você inversão é de eleito valores, como político. do Mas gigantismo agora estatal imagine que e você do é uma politicamente pessoa correto. inteligente. Mas não assim, você é pouco inteligente, As você é eleições muito dando inteligente. voz a quem não era Do tipo ouvido. que se você E a faz voz um das ruas e doutorado, das urnas você foi vê muito que clara. entre as Eu pessoas estou que aqui para já responder. têm doutorado e as E, pessoas mais que uma vez, estão fazendo me doutorado, comprometer você com esse desejo é a de mais mudança. inteligente daquele Também grupo estou aqui da sua para renovar universidade. nossas Então esperanças. assim, você é E uma lembrar pessoa que, se trabalharmos juntos, muito essa despontada, mudança será possível. sabe? Você está muito além Respeitando da os princípios capacidade do Estado normal. democrático. E aí você entra Guiados lá pela no nossa plenário, Constituição. numa E com Deus no assembleia, você
seja o que for. A partir de E hoje, você se depara com um vamos monte de colocar em prática burro, um monte de projeto ignorante, que a um monte de maioria do gente povo eleita brasileiro democraticamente pelo esse escolheu. voto Vamos popular, promover ou as simplesmente porque transformações foi que o país arrastada precisa. pelo coeficiente Temos eleitoral, recursos minerais enfim. abundantes, terras férteis E você aí abençoadas tem que por Deus e discutir por um coisas povo que pra maravilhoso. você, assim, é uma Temos uma grande obviedade nação do para tipo, reconstruir. meu, por que Isso você tem que faremos explicar juntos. isso? Os primeiros Mas, passos já foram aquela dados. pessoa, Graças por a motivos vocês, eu fui eleito ideológicos, com ou a por campanha motivos de mais barata da ignorância, história. e na maioria das vezes não é motivo ideológico, é motivo de pura ignorância Graças a mesmo, vocês. a pessoa discorda Conseguimos. e faz um negócio totalmente idiota. E aí você tem que explicar o básico. É como se você tivesse que ensinar uma pessoa analfabeta que A é igual a A, ao invés de falar, ó, A não é C, A não é B, A é igual a A. E isso é uma tarefa. Nesse momento, mais uma quebra de protocolo aí. Ele tira uma bandeira do bolso que recebeu do Onyx Lorenzoni fugindo e acena pro público. Vamos continuar desse ouvindo. tipo de profissão. Isso é muito ruim para a sociedade. Por quê? Porque pessoas inteligentes deveriam governar e pessoas idiotas deveriam ser governadas. E se você discorda dessa afirmação, é porque você é um idiota assumido. Simples assim. Se você acha que essa afirmação é muito forte, meu Deus do céu, vá procurar uma terapia para tratar os seus sentimentos. Agora eu vou falar algo que está bem óbvio para deixar claro como pessoas idiotas não devem ter esse direito, porque é um direito que foi dado pela sociedade, foi dado pelo nosso regime. Um direito que pessoas idiotas têm de ter opinião pública, de ter e se expressar de maneira civil para assuntos de segurança pública, assuntos de defesa do Estado, assuntos de educação. Então, tipo assim, você tem uma pessoa burra palpitando sobre educação, você tem uma pessoa burra falando sobre educação, sobre segurança pública. Então, de onde surgiu isso, meu Deus do céu? Sonhar com uma vida melhor, com Para um melhores exemplo, condições para usufruir do eu fruto acho do seu que todo trabalho mundo dentro da deve saber meritocracia. isso, meio E que ao governo cabe pelo ser honesto e subconsciente, eficiente, que apoiando e os verdadeiros pavimentando o políticos são caminho que aqueles nos por levará trás a um futuro melhor, dos ao políticos invés que de nós criar pedágios e conhecemos. barreiras. Então são os Com donos este de propósito, partido, são iniciamos os nossa caminhada vice-presidentes e não os com esse presidentes em espírito e si. determinação Por quê? que toda equipe de governo assume no dia de hoje. Quando você viu um Temos líder de o grande partido pela desafio última de vez enfrentar sendo os efeitos famoso na da crise televisão econômica, e passando o do discurso desemprego dele? recorde, Bom, da quase nunca. ideologização de nossas crianças, Quando do você viu um desvirtuamento dos líder de direitos humanos alguma e da associação desconstrução que da também família. tem muito envolvimento Vamos com a propor e política, bom, implementar as quase reformas nunca. necessárias. Vamos ampliar Quando você viu alguma coisa sobre vice, desburocratizar, bom, o simplificar, Brasil teve tirar mais contato com a o vice desconfiança e o peso do quando a governo sobre quem Dilma trabalha e quem produz. foi Também empichada urgente e o acabar Temer com a assumiu. ideologia E que o que a defende gente bandidos viu e um criminaliza português policiais. espetacular. Voltando ao Temer, no começo desse vídeo. Que levou Por que o Temer era o Brasil único a que não viver um dava aumento do índice de declarações violência burras? e do poder do Porque ele crime organizado, prova que tira vidas que lá no inocentes, fundo essa destrói famílias política e é leva insegurança controlada a por todos uma os lugares. política que a gente não vê. Nossa Uma preocupação política que será está com a segurança para das pessoas de o bem público e a em garantia do geral, direito de está como propriedade se e da estivesse legítima encobertas por trás de cortinas, por trás de uma fumaça, que não dá para ver. O que dá para ver é um jogo de teatro. Eles mostram, então, é Bolsonaro, é Lula, mas só que líderes de partido, os vices que estão comandando, que jogo que os vices estão fazendo, isso não é mostrado. Bom, assessores que talvez sejam até mais inteligentes que os próprios políticos, isso não é mostrado. Então o que acontece para a pessoa burra é que ela é enganada por esse teatro. Ela acha que ela está lá palpitando sobre assuntos elevados de cultura, de segurança pública, de como deve ser a água encanada, tipo assim, o que o cara entende sobre ela. Ele quer palpitar sobre a água encanada, quer palpitar sobre usinas de energia, ele quer fazer os palpites dele, quer falar sobre aquecimento global, fim do mundo, apocalipse, CIA, Illuminati. O cara ignorante, ele quer dar seu pitaco sobre tudo, sobre pantufa, crocs, o cara quer dar lá seu pitaco. O que acontece com a nossa política é que eles colocam esses... Bom, eu não vou chamar de fantoches porque seria menosprezar demais o poder desses caras, mas coloca essas pessoas como atores em um teatro, enquanto a verdadeira política está sendo feita Mais uma vez por ele pega a detrás bandeira de junto com o sombras, vice, por Hamilton detrás Mourão. de E uma agora? névoa densa que o público em geral não vai conseguir acessar. Veja que essa propaganda que fizeram na cabeça da bordões foram população em marcas da geral campanha dentro dessa democracia é tão forte que eu estou falando aqui sobre pessoas burras e pessoas que não são boas, pessoas que têm seus méritos intelectuais. E o que as pessoas entendem? As pessoas entendem que eu estou falando de pessoas ricas versus pessoas pobres, de pessoas oprimidas versus opressores. E eu não estou falando nada disso. Tem rico que é burro pra caramba. Esse rico também não devia ter direito a votar, porque você vê também cada rico que é só herdeiro, tá deitado na herança, ele tem cada opinião idiota que você fala, não, pelo amor de Deus, como que essa pessoa tem mínimo de cultura? Não dá pra entender.
Já você vê povos que são extremamente estudados. Você vê pessoas que estão na rua ralando e tem, sabe, uma mente que devia ser de um lorde, de um rei. Então existe esse tipo de coisa na sociedade, mas só que aí é que tá. Para agir politicamente você tem que ter certos requisitos. E inteligência deveria ser um requisito fundamental. Pode não ser o único, mas só que deveria ser um requisito fundamental. Imagina o quanto que a nossa política iria melhorar se os nossos políticos fossem obrigados a passar por um nível de pontuação básico de teste de QI. Bom, fique com essa reflexão.